Olá, pessoal. Eu sou a Marielle. Eu e o Henrique César ficamos responsáveis pelo tópico Sistema CRISPR-Cas9. O nosso tópico está aqui nessa parte do fluxograma do nosso curso. Bom, as bactérias, ao longo da evolução, desenvolveram vários mecanismos de defesa. E um desses mecanismos envolve o locus CRISPR, que é um acrônimo para esse nome enorme aqui. O locus CRISPR é um agrupamento de repetições palindrômicas curtas que ocorrem em intervalos regulares no DNA de bactérias e arquea, apresentando um padrão alternado entre elementos repetidos e espaçadores. Detalhando melhor tudo isso que eu acabei de falar, vamos por partes. Então, o locus CRISPR é um agrupamento de repetições palindrômicas curtas. Palíndromos são aquelas palavras ou frases que, se observadas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, possuem o mesmo sentido. Então, o locus CRISPR apresenta uma distribuição tal que as sequências, se observadas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é a mesma. Ocorrem em intervalos regulares no DNA, tanto de bactéria quanto de arquea, e apresentam um padrão bastante peculiar, que alterna entre elementos repetidos, ou seja, elementos que possuem a mesma sequência, e elementos espaçadores, cujas sequências são distintas entre si. Portanto, o locus CRISPR possui essas características únicas. Ele foi descrito pela primeira vez em 1987 por Ishino e colaboradores, quando estudavam o gene IAP, que é um gene responsável pela interconversão de isoenzimas da fosfatase alcalina. E, na época, esse estudo eles realizaram em E. coli. Na figura 5 do paper de 87 do Ishino, ele apresenta esse locus. Observaram, portanto, que existiam 5 sequências com 29 nucleotídeos altamente conservados, flanqueando ali a região do gene IAP. Os autores observaram ainda a existência de outras sequências entre essas sequências repetidas, de 32 nucleotídeos, porém, de maneira diferente das sequências repetidas, essas sequências de 32 nucleotídeos não possuíam nucleotídeos altamente conservados. Então, as sequências com os nucleotídeos altamente conservados foram chamadas de repeats, e as sequências cujos nucleotídeos não eram altamente conservados foram chamadas de spacers. No entanto, naquela época, era 1987, não existiam tantas ferramentas para análises genômicas. E com dados insuficientes da sequência do DNA, os autores não conseguiram prever a função biológica daquele locus. Em 93, o locus CRISPR foi também observado em arquea, mais especificamente na Elopherax mediterranei, e em seguida foi ainda identificado no genoma de muitas outras bactérias e arquea. Com isso, os autores intuíram que a conservação em mais de um domínio da vida muito provavelmente indicava uma função bastante crítica para o locus CRISPR. Em 2005, 3 grupos, de maneira independente, reportaram que as sequências contidas nos espaçadores, ou seja,
na região onde as sequências são distintas, eram homólogas às sequências encontradas em bacteriófagos, em profagos e em plasmídeos. E naquele momento foi ainda demonstrado que os bacteriófagos invasores não eram mais capazes de infectar bactérias que possuíam em seu locus CRISPR sequências espaçadoras homólogas aos trechos do DNA do bacteriófago invasor. Tais publicações, tais indícios, deram margem para a hipótese de que o locus CRISPR, muito provavelmente, poderia estar envolvido na imunidade bacteriana. E esses foram os 3 trabalhos publicados na época. Estudos posteriores verificaram a ocorrência de sequências adjacentes ao locus CRISPR, que por isso foram chamadas de CRISPR-Associated Gene, ou Cas. Aqui, a existência desses genes associados ao locus CRISPR fica bem evidente. Em preto, essas barras pretas são os locus CRISPR em diversos procariotos, e é possível notar que adjacente ao locus CRISPR estão essas sequências gênicas associadas, estão esses genes Cas. Eles verificaram ainda na época que a molécula de RNA transcrita a partir do locus CRISPR, sozinha, ela não tinha muita funcionalidade. Precisava haver a cooperação com a proteína Cas produzida a partir desses genes localizados próximos à região CRISPR. Ou seja, o locus CRISPR sozinho não tem muita funcionalidade. É necessário que haja cooperação com as enzimas Cas próximas ao locus CRISPR. Em 2006, Mariakova e colaboradores, com a utilização de análises computacionais, sugeriram um uso bastante prático do sistema CRISPR para explorar o silenciamento gênico em organismos codificadores das enzimas Cas. Em 2011, o grupo da Emmanuelle Charpentier descobriu o CRISPR-RNA transativador, uma molécula bastante importante para a funcionalidade de um dos sistemas CRISPR. E teremos mais informações sobre esse complexo a seguir. E com essa descoberta, a utilização do sistema CRISPR visando a edição genômica se tornou ainda mais palpável, ainda mais próxima. Em 2012, foi provado experimentalmente que o complexo CRISPR-RNA endonuclease Cas9, purificado de Streptococcus thermophilus, era capaz de clivar um DNA-alvo in vitro. E recentemente, tivemos pela primeira vez a premiação de 2 mulheres com o Prêmio Nobel de Química, pelo desenvolvimento justamente do método para edição gênica. Foram elas Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. A Emmanuelle Charpentier é diretora da unidade de patógenos do Instituto Max Planck, e foi ela quem descobriu o CRISPR-RNA transativador. A Jennifer Doudna é professora da Universidade da Califórnia, com amplo conhecimento em RNA, e estudiosa dos genes associados ao locus CRISPR, portanto, estudiosa dos genes Cas. E, como vimos, foram muitos os pesquisadores que estudaram o locus CRISPR, muitos foram os que produziram conhecimento a respeito desse locus. No entanto, por que Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna foram laureadas com o Prêmio Nobel? Primeiro, elas compreenderam melhor esse locus
descobriram quais enzimas eram essenciais para o processamento do locus CRISPR, provaram que é possível editar o genoma com a utilização desse sistema, portanto, elas tornaram o sistema CRISPR-Cas9 uma ferramenta para edição gênica. Além disso, simplificaram o processo de edição, unindo alguns elementos em um único RNA quimérico, e mostraram, como se não bastasse tudo isso, mostraram que é possível controlar essa edição de modo a editar regiões desejadas do DNA. Portanto, ambas, mais que merecidamente, foram laureadas com o Prêmio Nobel. Quanto aos tipos de CRISPR, então, baseado em análises detalhadas das sequências do loss CRISPR e também baseado na organização dos genes Cas, os sistemas foram divididos em duas grandes classes e vários tipos. Frisando que a classificação dos sistemas em classe 1 e classe 2 é dependente da quantidade de proteínas necessárias para a formação do complexo efetor. Por exemplo, na classe 1 do sistema CRISPR estão os sistemas que necessitam de mais de uma proteína para a montagem, para a formação do complexo efetor, o complexo que, de fato, vai realizar a clivagem da região-alvo. Na classe 2 do sistema CRISPR, estão dispostos os sistemas que necessitam apenas de uma proteína para a formação do complexo efetor. Ainda dentro da classificação, temos a classe 1 e a classe 2. Dentro da classe 1, temos ainda uma divisão em tipos. Na classe 1 estão os tipos 1, 3 e 4, e na classe 2, os tipos 2, 5 e 6. Esses tipos são divididos dessa maneira de acordo com a enzima Cas que acompanha o locus CRISPR. Então, no tipo 2 de CRISPR, nós temos, acompanhando o locus, a Cas9. No tipo 5, temos, acompanhando o locus CRISPR, a Cas12. No tipo 6, tem-se, acompanhando o locus CRISPR, a Cas13. Então, os tipos são definidos de acordo com a enzima Cas que acompanha o locus CRISPR. Desses, o tipo 2 é o mais estudado e apresenta, acompanhando o locus, a enzima Cas9. E a enzima Cas9, ela é bastante... O tipo 2 de CRISPR, aliás, ele é bastante estudado para a finalidade de edição gênica, por possuir a Cas9 como enzima que acompanha o locus, já que a Cas9 ela consegue por si só realizar a clivagem da região-alvo, sem a necessidade de proteínas adicionais. E isso facilita bastante o processo de edição. Então, devido a esse fato, o tipo 2 de CRISPR é o mais estudado para a finalidade de edição gênica. E como funciona detalhadamente essa defesa induzida por CRISPR? Ela é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a aquisição, ou seja, um spacer, uma sequência de DNA exógeno,
é adquirido por essa célula procariótica. Então, temos aqui uma célula procariótica. A princípio, quando essa célula é infectada por um bacteriófago, por exemplo, com a utilização de algumas enzimas, no caso do tipo 2 de CRISPR, a Cas1, a Cas2 e a Cas3, essa célula procariótica adquire uma parte, um fragmento do DNA exógeno e o insere no locus CRISPR. O insere como spacer no locus CRISPR. Então, o primeiro estágio é esse estágio de aquisição do DNA exógeno. O segundo estágio envolve a biogênese do CRISPR-RNA, ou seja, o locus CRISPR é transcrito, gerando um RNA longo não codificador, o pré-CRISPR-RNA. Essa sequência de RNA longo não codificador será processado de modo a gerar pequenos RNAs de interferência. Esses RNAs de interferência se unem à endonuclease Cas9, de modo a dar início à terceira parte desse mecanismo de defesa, que é a degradação do DNA invasor, onde esses RNAs de interferência vão guiar a endonuclease Cas9 até as sequências invasoras, impedindo com isso uma nova infecção por bacteriófagos. Aqui detalhando um pouco mais essa formação do complexo efetor. Então, temos o locus CRISPR. Esse locus é transcrito de modo a gerar esse RNA longo não codificador, o pré-CRISPR-RNA. A maturação desse pré-CRISPR-RNA envolve a biogênese de uma outra sequência de RNA, o RNA CRISPR transativador, que possui uma sequência homóloga às sequências espaçadoras do pré-CRISPR-RNA. Então, uma vez que esse CRISPR-RNA transativador se pareia com o pré-CRISPR-RNA, a RNase 3 processa essa sequência, gerando esses pequenos RNAs de interferência, que se associam à endonuclease Cas9, de modo a gerar o complexo efetor, esse complexo ribonúcleo-proteico, que de fato irá gerar a clivagem da sequência-alvo, da região-alvo. Portanto, são 4 elementos funcionais do sistema CRISPR. O primeiro é a sequência espaçadora, que é ela que dita a especificidade da clivagem na região-alvo, uma vez que são justamente essas sequências que são homólogas ao DNA exógeno. Então, portanto, elas ditam a especificidade da clivagem na região-alvo. O segundo elemento funcional é a sequência repetitiva, que juntamente com os espaçadores compõem o transcrito CRISPR-RNA. O terceiro elemento funcional é o RNA CRISPR transativador. E, por fim, o quarto elemento funcional é a endonuclease Cas9. Pois bem, esse sistema bacteriano de defesa, ele foi reconfigurado de modo a gerar uma ferramenta bastante eficaz
para a realização de edições gênicas de maneira específica. Atualmente, boa parte dos sistemas utilizados, eles são baseados no sistema CRISPR do Streptococcus pyogenes. E a utilização do sistema CRISPR do Streptococcus pyogenes envolveu a redução do número de elementos funcionais do sistema através da fusão das sequências espaçadoras, das sequências repetidas e do RNA CRISPR transativador em um único elemento. Nessa imagem fica bastante claro isso que eu acabei de falar. Então, temos o RNA CRISPR. O RNA CRISPR, que possui uma sequência homóloga à sequência do CRISPR-RNA transativador e possui ainda uma sequência homóloga à sequência do DNA alvo, a sequência da região alvo onde deseja se realizar a edição. Tudo isso em um único elemento. Além disso, a utilização do sistema CRISPR para edição gênica envolveu a otimização dos códons da sequência codificadora da endonuclease Cas9, com o objetivo de efetuar essas edições em células humanas. Portanto, os vetores de expressão específicos para CRISPR, eles precisam ter um cassete de expressão contendo o códon otimizado da Cas9 para expressão em humanos. Possuem ainda um sinal para localização nuclear, um sinal de poliadenilação, e tudo isso sob o domínio do promotor do citomegalovírus. Esses vetores de expressão precisam ainda conter um cassete de expressão para a inserção do RNA guia, da sequência que de fato irá guiar a Cas9 até a região genômica alvo. E geralmente, esse cassete está sob o domínio do promotor U6. Então, essas reconfigurações foram necessárias para a utilização do sistema CRISPR, do Streptococcus pyogenes, para a utilização dele como ferramenta de edição gênica. E existem alguns passos que devem ser seguidos para que o sistema CRISPR-Cas9 possa ser utilizado com a finalidade de edição gênica. O primeiro deles é o desenho de uma sequência complementar à região do genoma onde deseja se realizar a edição. É uma pequena sequência de 20 nucleotídeos que chamamos de RNA guia, ou Single Guide RNA. E é justamente essa sequência que irá guiar a Cas9 até a região do genoma onde deseja se realizar a edição. Além disso, é necessária a clonagem desse RNA guia em vetores de expressão específicos para o sistema CRISPR. E nesses vetores de expressão, precisa existir dois cassetes de expressão. Um deles contendo o elemento de fusão RNA guia, CRISPR-RNA e CRISPR-RNA transativador. E um segundo cassete de expressão para a expressão da endonuclease Cas9, como ilustrado nessa figura. Uma vez que esse vetor de expressão CRISPR está pronto, é oferecido às células. Dentro das células, o RNA guia irá parear-se com a região do genoma onde deseja se realizar a edição. Uma vez que a nuclease Cas9 reconhece uma pequena sequência de 3 nucleotídeos, chamada sequência PAN,
é uma sequência importante para a ativação da Cas9, a endonuclease vai, então, clivar a dupla fita do DNA. Feito isso, a célula vai tentar reparar esse dano. E ao fazer esse reparo, ao tentar realizar esse reparo, ela pode inserir ou deletar nucleotídeos, gerando indels. E esses indels podem resultar em stop códons prematuros, gerando uma proteína truncada e, consequentemente, uma proteína sem a capacidade de realizar de maneira adequada a sua função. No entanto, se for fornecido à célula um molde, ela conseguirá realizar esse reparo de maneira fidedigna, lançando mão da recombinação homóloga. Então, dessa maneira, com a utilização do sistema CRISPR-Cas9, é possível realizar nocautes de genes específicos, de genes que, por exemplo, são deletérios a um determinado organismo, e também é possível realizar a inserção de genes desejados, de genes que confiram ao organismo algum benefício. Então, como podemos ver, o sistema CRISPR-Cas9 é de fato uma ferramenta bastante poderosa para a realização de edições gênicas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar a vocês. Espero que tenha sido uma aula proveitosa. Agradeço muito pela atenção e maiores detalhes sobre os protocolos para edição gênica com o sistema CRISPR que utilizamos no laboratório, bem como exemplos de aplicações desse sistema, serão melhor explanados na próxima aula. Obrigada novamente pela atenção e até a próxima. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Henrique, doutorando do grupo no CEL, e juntamente com a Marielle eu fiquei responsável por mostrar para vocês um pouco sobre a ferramenta de edição gênica CRISPR-Cas9. Então, na aula anterior, a Marielle falou um pouco para vocês sobre o histórico dessa ferramenta, bem como toda a parte do mecanismo molecular desenvolvido pelo sistema CRISPR-Cas9. Nessa minha aula, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações que utilizam o sistema CRISPR-Cas9, além de mostrar para vocês um passo a passo, um protocolo passo a passo de como realizar uma edição gênica utilizando esse sistema. Então, iniciando, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações que utilizam o sistema CRISPR-Cas9. Então, nessa imagem, eu tentei colocar para vocês o maior número de exemplos, os exemplos que são mais descritos na literatura, e são eles, A ferramenta pode ser utilizada no desenvolvimento de medicamentos, na produção de vacinas, na manipulação de micro-organismos, no aconselhamento genético, na produção de biocombustíveis, no melhoramento genético, na produção de alimentos e, por fim, na edição de genomas, que vai ser o foco dessa aula de hoje. Então, especificamente nessa aplicação de edição de genomas, o que a gente pode fazer utilizando uma ferramenta de CRISPR-Cas9? Então, a gente pode fazer o knockout ou a superexpressão de genes de interesse, nós podemos consertar genes deficientes, se a gente levar em consideração o câncer, nós podemos reativar genes supressores tumorais e inativar oncogenes. Então, com o passar dos anos, com certeza o número de aplicações desse sistema vai aumentar, que apesar de ser um sistema que foi descoberto já há um tempo, só nos dias de hoje esse sistema está ganhando notoriedade, está sendo utilizado para diversos fins. E é isso, são alguns exemplos de aplicações desse sistema. Saindo das aplicações, vamos entrar agora no protocolo. Como eu realizo uma edição gênica utilizando o sistema CRISPR-Cas9? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, passo a passo, de como a gente chega na edição gênica utilizando esse sistema. Então, o primeiro passo, que é um passo extremamente importante, é a escolha do alvo e da estratégia. Por que isso é importante? É importante a gente conhecer
tanto o gene que a gente deseja estudar, deseja realizar a edição gênica, bem como a molécula que esse gene é responsável por codificar, seja ela uma proteína ou um RNA. Isso é importante, conhecer as características do gene e da molécula que ele codifica, na hora que a gente pensa na estratégia de edição gênica que a gente vai utilizar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma proteína. Por exemplo, nós sabemos que as proteínas, elas têm na sua estrutura certos domínios que são mais importantes para que ela desempenhe sua função. Então, baseado nessa característica de determinada proteína, o que eu posso fazer? Eu posso realizar uma edição gênica removendo da sequência genômica apenas a região responsável por codificar esse domínio funcional de determinada proteína. Então, consequentemente, a proteína, se ela não tiver esse domínio funcional, ela, consequentemente, não vai conseguir desempenhar sua função normalmente. Mas a gente também pode levar em consideração a outra molécula, um RNA. Existem diversos tipos de RNA que ele tem uma função apenas sendo uma molécula de RNA. Então, nesse caso, a gente pode realizar um knockout completo do locus do gene responsável por codificar esse RNA. Então, dependendo do seu alvo, isso vai te guiar para você escolher a sua estratégia. No caso da nossa apresentação, eu vou focar na estratégia de knockout gênico, de remoção do locus gênico completo daquela determinada sequência genômica. Por que eu escolhi o knockout gênico? Porque é uma metodologia que a gente já é bem estabelecida no nosso grupo de pesquisa e que a gente tem mais conhecimento para passar para vocês. Então, de posse do alvo e da estratégia que você vai escolher, né, se você vai escolher um knockout gênico, superexpressão, ou apenas realizar uma mutação pontual nessa sequência gênica, a gente passa para o segundo passo do protocolo de CRISPR, que é o desenho dos RNAs guias, né? RNAs guias são aquelas moléculas, aquelas pequenas moléculas de RNA que vão guiar, como o próprio nome está falando, a enzima Cas9 para determinada região da sequência genômica, onde ela vai realizar a clivagem daquela região, visto que a Cas9 é uma endonuclease. Então, o primeiro passo no desenho dos RNAs guias é você ter acesso à sequência genômica do seu interesse. Então, você resolveu trabalhar com gene X. Então, você vai ter que ter em mãos a sequência genômica desse gene. Como se obtém a sequência genômica desse gene? Então, eu listei para vocês aqui duas ferramentas que são as melhores para vocês terem acesso à sequência genômica de qualquer gene, que é a ferramenta do NCBI, que é bastante conhecida, e a ferramenta do Genome Browser. Em ambas delas, vocês conseguem ter acesso à sequência genômica de qualquer gene que você tiver interesse. De posse dessa sequência genômica, o segundo passo é você escolher o software em que você vai criar esses RNAs guias. Então, na literatura, existe uma diversidade muito grande de softwares, cada um deles tem a sua característica, mas, basicamente, eles funcionam da mesma forma. Você vai inserir no software uma sequência de nucleotídeos, daquela sua sequência genômica-alvo. Geralmente, essa sequência ela é composta de 250 a 500 nucleotídeos, não pode ser uma sequência muito grande. E essa sequência é uma das sequências que você vai querer realizar a clivagem dela na sequência genômica-alvo. Então, aqui eu mostro para vocês alguns softwares, né, que vocês podem utilizar para o desenho desses RNAs guias. Como eu falei para vocês, cada software ele tem uma característica específica. Não conheço todos. O que a gente utiliza no laboratório é esse primeiro CRISPR Design, que ele é desenvolvido pela Universidade de Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Mas hoje em dia ele é um software pago, então isso, com o passar do tempo, cada vez mais são liberados mais softwares para a criação desses RNAs guias, e então é importante vocês lerem cada um deles e conhecerem, né, como cada um funciona, cada um tem uma particularidade. Então, após escolher esse software e após submeter a sua sequência de interesse ao software, quando você bota o software para correr,
ele vai gerar para você uma lista de RNAs guias. E como ele cria essa lista de RNAs guias? Então, eles utilizam basicamente duas características. A primeira é a sequência PAN, né, que é aquela sequência de 3 nucleotídeos, geralmente NGG, onde N pode ser qualquer base nitrogenada e GG são duas guaninas, né? E essa sequência é importante por guiar, né, esses RNAs guias para a sequência alvo do genoma, como também ele é importante para o processo de corte, né, de clivagem da Cas9. Uma outra característica que esse programa se baseia é no número de sítios off-targets. O que são sítios off-targets? Então, são sítios que esses RNAs guias também podem conhecer no genoma. Então, é um sítio que não é do seu interesse, mas que esse RNA guia também pode interferir. Então, é importante, quando a gente for escolher nossos RNAs guias, se basear no número de sítio off-targets. Porque quanto menor o número de sítio off-targets, melhor para o seu processo de edição gênica, porque menos eventos inespecíficos podem ser ocasionados. Então, baseado nessas duas características, os softwares eles vão dar uma lista de RNAs guias, bem como um score. Esse score é baseado exatamente nessas duas características. Então, é importante escolher os guias, né, os RNAs guias, com os scores mais altos. Por fim, após escolher os RNAs guias, os melhores RNAs guias, a gente vai fazer a síntese desses RNAs guias. Então, geralmente nesses softwares, eles fornecem apenas o RNA guia forward, porque os RNAs guias vão ser sintetizados como primers. Então, você vai ter um RNA guia forward e um reverse. E eles vão se anelar mais para frente no processo de annealing dos RNAs guias, que eu vou mostrar para vocês. Então, de posse do RNA guia forward, você consegue desenhar o reverse, né, que é a sequência reverso complementar ao forward. E, além disso, é importante você fazer a adição de bases nas extremidades desses RNAs guias. Essas adições de bases são importantes no processo de ligação desses RNAs guias com os plasmídeos que a gente utiliza no processo de CRISPR-Cas9. Então, de posse do RNAs guias, né? Você sintetizou seus RNAs guias, a gente passa para o terceiro passo, que é o passo de produção dos plasmídeos recombinantes. Então, para o nosso caso de knockout gênico, né, o exemplo que eu falei para vocês anteriormente, nós vamos utilizar dois plasmídeos. Um plasmídio que tem a marca de seleção GFP, aqui em verde, perdão, e um plasmídio, esse plasmídio da direita, que tem a marca de seleção para um antibiótico, a puromicina. Então, vocês já devem saber o que são plasmídios, né? Plasmídios nada mais é do que moléculas de DNA circular presentes em bactérias e têm sua expressão independente do DNA cromossômico, né, da bactéria, e são responsáveis, geralmente, por fornecer resistência a algum antibiótico para aquela bactéria. No caso dos plasmídeos do CRISPR-Cas9, eles têm algumas características importantes. A primeira característica nesse plasmídio é que ele possui um cassete de expressão da enzima Cas9, que é esse cassete que está em roxo, nos dois plasmídeos, certo? Se vocês verem, é o cassete de expressão da Cas9, que é a enzima responsável, né, por realizar a quebra da sequência genômica, né, na dupla fita de DNA. Uma outra característica desses plasmídeos é que ambos eles também vão ter o gene de resistência à ampicilina, né? O gene que é responsável por codificar uma molécula que confere à bactéria resistência ao antibiótico ampicilina. E também vai ser importante num processo mais para frente que eu vou explicar para vocês. Uma outra característica do plasmídio para CRISPR é a presença da marca de seleção. Nesse caso, são dois plasmídios diferentes, onde o plasmídio da esquerda, a gente tem a marca de seleção GFP, né, que é responsável por dar aquela fluorescência verde, né, para as células que vão receber esses plasmídios. Então, a marca de seleção do GFP está aqui, em verde. E no caso do plasmídio da direita, do late CRISPR-V2, a marca de seleção desse plasmídio é um gene de resistência à puromicina. Outra característica dos plasmídios de CRISPR é que eles precisam ter uma região, que está aqui em azul, essa setinha azul, para
inserção dos RNAs guias. Então, esses plasmídios, eles são circulares e estão fechados, mas eles vão ser abertos para que o RNA guia se ligue a ele e a gente construa o nosso plasmídio recombinante. Fora isso, vocês conseguem observar que aqui na sequência do plasmídio existe uma série de elementos que são elementos importantes, né? São elementos regulatórios importantes para a expressão dessas moléculas, além de serem elementos importantes, mais para frente eu vou explicar isso para vocês, para a inserção completa desse plasmídio, né, das moléculas presentes nesse plasmídio na sequência genômica-alvo. Então, é importante que os plasmídios utilizados por CRISPR tenham essas características. Então, de posse dos plasmídios, né, após vocês escolherem os plasmídios que vão ser utilizados no processo de edição gênica por CRISPR-Cas9, o passo seguinte é a gente fazer a digestão desses plasmídios. Então, por que é importante digerir os plasmídios? Os plasmídios, como eu falei anteriormente, eles são moléculas de DNA circular, como vocês estão vendo aí na imagem. E para que a gente consiga fazer a ligação do RNA guia nesses plasmídios, a gente precisa digerir esses plasmídios. Digerir nada mais é do que realizar uma clivagem de determinada sequência nesse trecho, né, de sequência genômica, utilizando uma enzima de restrição, né, que são as nossas tesouras moleculares. Então, no caso dos plasmídios que a gente utiliza, que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente usou a enzima de restrição BSMB1. Então, essa enzima de restrição, como está mostrando para vocês, ela tem na estrutura do plasmídio sítios de restrição, né, que são sítios onde as enzimas de restrição vão reconhecer e vão realizar a clivagem. E essa clivagem pode gerar dois tipos de extremidades, como eu estou mostrando para vocês aqui nessa imagem. Em A, isso vai depender da enzima de restrição que você vai utilizar. Determinadas enzimas de restrição, elas geram extremidades cegas, que eu estou mostrando para vocês aqui. Já determinadas enzimas, elas geram extremidades coesivas, né? Isso é importante para o processo de ligação, novamente, do RNA guia no plasmídio. Então, após você digerir o plasmídio, transformar o plasmídio de circular em uma molécula linear, a próxima etapa é você desfosforilar esses plasmídios. Então, quando a enzima cliva esses plasmídios, como eu mostrei para vocês, elas geram extremidades, nesse caso aqui, e no caso da BSMB1, que é a enzima que a gente utiliza para clivar os nossos plasmídios de CRISPR, ela gera extremidades que são coesivas, e nessas extremidades existem hidroxilas e grupamentos fosfatos. Então, após a digestão, caso você não desfosforile esses plasmídios, eles tendem a realizar uma autoligação. Se forma uma ligação fosfodiéster e, consequentemente, o plasmídio ele se torna fechado novamente. Então, para evitar isso, a gente desfosforila essas extremidades do plasmídio. Como o próprio nome está falando, a gente vai remover os fosfatos da extremidade desse plasmídio que foi digerido. E como a gente faz isso? A gente faz isso utilizando uma enzima chamada de fosfatase alcalina. Nessa imagem, vocês também conseguem ver que, após a digestão do plasmídio com a enzima de restrição BSMB1, a gente utiliza a fosfatase alcalina para remover os fosfatos nessas extremidades do plasmídio. Consequentemente, isso impede que o plasmídio ele retorne à sua forma fechada. Então, após desfosforilar os plasmídios, o passo seguinte é confirmar se de fato esses plasmídios foram digeridos. E como que a gente faz isso? A gente corre um gel de agarose normal, como vocês já viram nas aulas anteriores, onde a gente aplica nos poços o vetor fechado, sem estar digerido, e o vetor digerido com a enzima BSMB1. Então, aqui vocês podem ver, em A e em B. Em A é o plasmídio que a gente utiliza, que tem a marca de resistência de GFP fechado, e em B é o plasmídio digerido. Vocês conseguem ver que ele forma uma banda mais grossa e uma porção mais alta do gel. Isso acontece por quê? Porque no gel de agarose, como vocês viram na aula anterior,
as moléculas que são maiores, elas tendem a migrar menos do que as outras, do que as que são menores. Então, eu tenho um plasmídio que ele é redondo e circular. Se eu realizar a clivagem desse plasmídio, ele vai ficar um plasmídio linear e, consequentemente, ele vai ter uma capacidade de migração no gel muito menor do que um plasmídio circular. Então, por isso que vocês veem a banda do plasmídio digerido um pouco mais acima do que a outra. Da mesma forma para o plasmídio que tem resistência à puromicina. Então, em C é o plasmídio fechado, né, o vetor fechado, e em D é ele digerido com a BSMB1. Então, após a confirmação por um gel de agarose da digestão dos plasmídios, vocês podem utilizar esse plasmídio para os próximos passos. O próximo passo, eu tenho meus plasmídios digeridos prontos para receberem o RNA guia, e a gente vai fazer agora a fosforilação e o anelamento dos RNAs guias. Para a fosforilação, a gente usa uma enzima chamada de quinase, né, que é uma enzima que ela pega um grupamento fosfato do ATP e transfere para uma molécula que você tem interesse. Por que é importante fosforilar os RNAs guias? Então, antes de fosforilar, a gente precisa anelar esses RNAs guias. Por quê? Porque eles precisam estar em formato de dupla fita para que eles se liguem no plasmídio que a gente digeriu anteriormente. Então, a gente faz uma reação, onde nessa reação a gente coloca o plasmídio não, perdão, a gente coloca o RNA guia forward e o RNA guia reverse juntos, além de colocar uma quinase que vai fosforilar a extremidade desses RNAs guias. Então, na imagem aqui, vocês conseguem ver exatamente isso. Eu tenho meu RNA guia próximo do sítio PAN, né, que é o sítio de 3 nucleotídeos, geralmente NGG, como vocês estão vendo aqui. De posse desse RNA guia, eu consigo desenhar o meu RNA guia, que é o reverso complementar a ele, e, consequentemente, por complementaridade de bases, eles vão anelar nessa reação que a gente faz para que eles estejam prontos, né, para ligação no plasmídio que a gente digeriu anteriormente. Então, aqui está mostrando exatamente isso, né, que ele está sendo anelado e, por fim, fosforilado, e essa fosforilação é importante para que as ligações fosfodiésteres entre o plasmídio e o RNA guia elas sejam feitas. Por fim, é exatamente a reação de ligação. O que é a reação de ligação? É eu pegar o meu plasmídio que eu digeri com a enzima BSMB1 e ligar às sequências de RNA guia que eu produzi anteriormente. Como que eu faço isso? Eu utilizo novamente uma enzima, a T4-DNA ligase, que é uma enzima que tem a função de realizar essas ligações fosfodiésteres, né, entre os RNAs guias e o vetor ou o plasmídio que a gente está utilizando. Então, nessa imagem vocês conseguem ver. Eu tenho o meu vetor separado e digerido em rosa e eu tenho os meus RNAs guias, tenho meus RNAs guias anelados formados. Então, eu faço uma reação onde eu utilizo a T4-DNA ligase e, após isso, o meu plasmídio recombinante ele está pronto para os próximos passos. De posse desse plasmídio recombinante, a gente vai passar agora para o quarto passo do processo de edição gênica, que é a mini preparação dos plasmídios recombinantes. Né? Eu ter esses plasmídios em grande quantidade para que eu possa realizar os processos seguintes. Então, o primeiro passo nesse processo de mini preparação dos plasmídios é a precipitação desses plasmídios. Então, eu mostrei para vocês toda a parte de digestão anteriormente, de digestão e de ligação, né, dos RNAs guias aos vetores digeridos. E nesse processo, a gente utiliza diversos reagentes, diversos sais, e esses sais, eles podem interferir no processo de eletroporação, que é o processo que eu vou mostrar após esse slide. Então, para evitar a interferência como que eu posso falar, dessas substâncias, né, desse excesso de contaminantes presentes nesse plasmídio, nessa solução contendo plasmídios, a gente faz uma precipitação desses plasmídios recombinantes. Então,
A precipitação, ela vai precipitar apenas os nossos plasmídios de interesse e remover todos os outros contaminantes que podem interferir nos processos seguintes. Então, esse passo é extremamente importante, é um passo de precipitação e de purificação das reações que foram realizadas anteriormente. E para que a gente realize a precipitação desses plasmídios recombinantes, a gente usa algumas substâncias que eu listei para vocês aqui nesse slide. A gente usa glicogênio, isopropanol e etanol. Então, todos esses compostos, eles têm a função de precipitar o DNA plasmidial e, consequentemente, tornar ele mais concentrado e livre de todos os contaminantes utilizados nas reações anteriores. Então, após a precipitação dos plasmídios recombinantes, a gente realiza o próximo passo, que é a eletroporação e o plaqueamento de bactérias. Então, a eletroporação, vocês também já viram em aulas anteriores, é um processo em que um DNA plasmidial exógeno é inserido numa célula, nesse caso, uma célula bacteriana eletrocompetente, né? Uma célula que ela está pronta para receber um impulso elétrico e que esse impulso elétrico vai gerar mudanças na sua membrana. Então, para isso, a gente utiliza um eletroporador, que é um equipamento que é responsável por dar esses pulsos elétricos nessa célula bacteriana. Então, aqui está mostrando o processo de eletroporação para vocês, que vocês já viram nas aulas anteriores. Eu tenho inicialmente uma bactéria que ela é eletrocompetente. Vou submeter essa bactéria juntamente com o meu plasmídio de interesse a um pulso elétrico. Esse pulso elétrico ele vai gerar a abertura de poros na membrana da bactéria e por esses poros os plasmídios eles vão entrar na célula bacteriana. É extremamente importante, novamente falando para vocês, o processo de precipitação. Porque quando a gente vai gerar esse pulso elétrico, se na solução dos plasmídios, né, que a gente gerou, tiver contaminantes, esses contaminantes não vão permitir que o pulso elétrico seja de boa qualidade, que ele gere esses poros na membrana. A reação que a gente fala, ela vai estourar, né? Que quando tem excesso de contaminantes e a gente submete esses compostos, né, a bactéria, juntamente com o plasmídio, ao eletroporador, o que acontece, ocorre um choque, ocorre um estouro, né? Pela quantidade de sais presentes nessa solução contendo os plasmídios. Então, é extremamente importante realizar um processo de precipitação eficaz, para deixar o plasmídio mais puro possível e mais concentrado possível. Um outro fator importante quando a gente está fazendo esse processo é a eficiência das bactérias. Então, as bactérias eletrocompetentes, elas são classificadas de acordo com a sua eficiência. Para o processo de CRISPR, é importante a gente escolher bactérias que tenham eficiência alta, em torno de 10 a oitava a 10 a nona. Isso é importante por quê? Porque quanto mais eficiente for aquela bactéria, consequentemente, mais fácil vai ser o processo de eletroporação daqueles plasmídios. Então, em CRISPR, isso é mais importante ainda porque os plasmídios que a gente utiliza são grandes. Então, eles já são naturalmente difíceis de entrarem na bactéria só com pulso elétrico. Então, a bactéria, ela estando eficiente, facilita esse processo de eletroporação. Então, após a eletroporação, nós vamos ter a bactéria, como vocês estão vendo aí na imagem, com os nossos plasmídios recombinantes. Como eu falei para vocês, esses plasmídios, os dois plasmídios que a gente utiliza no nocaute gênico, ambos os plasmídios têm um gene de resistência à ampicilina. Então, a gente vai pegar essas bactérias, vai plaquear em um meio de cultura contendo ampicilina. Consequentemente, somente as bactérias que receberam os plasmídios de nosso interesse, né, os plasmídios de CRISPR, elas vão sobreviver. Porque as bactérias que não receberem os plasmídios, elas vão morrer porque elas não são resistentes à ampicilina. Então, após esse crescimento, a gente faz um inóculo, né, de determinadas colônias que cresceram nessa placa com ampicilina, deixa essas bactérias crescerem, né, geralmente a gente deixa em torno de 18 horas incubando essa bactéria a 37 graus Celsius, que vocês também já viram nas aulas anteriores.
E de posse dessa solução, com essa grande quantidade de bactérias, a gente realiza a mini prep, né, a mini preparação dos plasmídios recombinantes. Então, para essa mini prep, geralmente a gente utiliza os kits, vocês também já viram nas aulas anteriores de como que realizam a mini prep. E esses kits, eles são formados por diversas substâncias que têm a função de, inicialmente, lisar a célula bacteriana, né, liberando todo o seu conteúdo intracelular, e após isso, passo a passo, ir removendo esses contaminantes, removendo proteína, removendo o DNA cromossômico da bactéria, porque, como eu falei para vocês, as bactérias têm o seu DNA cromossômico e têm o DNA plasmidial. O DNA do nosso interesse é o DNA plasmidial, então a mini prep ela vai purificar apenas o DNA plasmidial. Então, essa solução de bactérias vai passar por diversos processos, isso vai depender do kit que vocês vão utilizar, e após isso, no final desse processo, vocês vão ter uma solução de DNA plasmidial concentrada em grande quantidade, que é essa solução que a gente vai utilizar para os processos seguintes. Após o mini prep, é importante a gente quantificar, é importante a gente saber quanto de DNA plasmidial eu tenho naquela solução. E é importante também a gente ver as razões de 260 por 230 e 260 por 280, que são razões que mostram para a gente se aquela solução de DNA plasmidial está contaminada, ou contaminada com proteínas, ou contaminada com compostos fenólicos. Então, é sempre importante a gente observar essas razões nesse processo. Por fim, eu preciso confirmar se aquele plasmídio recombinante, ele de fato tem a nossa sequência dos RNAs guias, que é a sequência que vai guiar todo aquele complexo que vai ser produzido por esse plasmídio para a sequência genômica alvo, onde ele vai ser clivado. Então, para isso, para a gente confirmar a recombinação, né, o nosso plasmídio recombinante, a gente faz uma reação de sequenciamento de Sanger normal, que vocês também já viram nas aulas anteriores. Então, após o sequenciamento, a gente utiliza programas de análise de cromatogramas. Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos, né, o Chromas e o SecMem, que de posse do cromatograma que foi gerado pelo sequenciamento desse plasmídio, a gente consegue ter certeza de que o nosso RNA guia está presente naquela sequência do plasmídio, que a recombinação ela está ok e a gente pode seguir para os próximos passos. Então, a reação de sequenciamento vocês também já conhecem das aulas anteriores, mas no final do slide, no final dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês o protocolo detalhado, com a quantidade de reagentes que a gente utiliza em cada um desses processos. Então, confirmamos que o nosso plasmídio recombinante possui o RNA guia do nosso interesse. O quinto passo é o quê? É realizar a transfecção e a produção de partículas virais. O que seria transfecção? Vocês também já viram em aulas anteriores. O bom é que todos esses processos, eu falando agora, vocês já têm uma base de aulas anteriores. Então, o processo de transfecção nada mais é do que um processo de inserção de ácidos nucleicos em uma determinada célula. Geralmente, esse processo é um processo rápido e é um processo que a gente tem que escolher uma célula específica para ele. No nosso caso, a célula que a gente usa no laboratório é a 293T, que é uma célula de rim embrionário humano. Por que a gente resolveu escolher essa célula? Então, ela tem algumas características que, como se posso falar, facilitam o processo de transfecção. Ela tem uma alta eficiência de transfecção, e isso é ocasionado pela morfologia da célula e pelo tamanho. Além disso, essa célula ela consegue desempenhar um processo completo de transcrição e tradução. E, por fim, essa célula tem uma taxa de replicação alta, ela consegue reproduzir muito rapidamente. Então, por causa dessas características, a gente resolveu escolher a célula 293T, mas saibam que existem outros tipos celulares que também podem ser utilizados nesse processo. Após escolher a célula que a gente utiliza para a transfecção, como eu falei para vocês, a gente vai realizar o processo de transfecção celular,
que é um processo de introdução de ácidos nucleicos em uma célula-alvo. Essa transfecção ela pode ser de dois tipos, pode ser estável ou transiente. A transfecção estável acontece quando o material genético daquele plasmídio ele é incorporado de forma fixa no DNA da célula-alvo, que a gente está utilizando, no caso, a 293T. Para isso, a gente usa determinados tipos de plasmídio, para transfecção estável. Já para transfecção transiente, a gente utiliza outros grupos de plasmídios, e diferente da estável, a sequência genômica que a gente está inserindo na célula, ela não vai se integrar ao DNA da célula-alvo. Ela vai ser expresso como plasmídio mesmo. Então, o plasmídio ele vai expressar ali por um tempo e depois essa expressão ela vai ser interrompida. Isso é importante por quê? Porque dependendo do tipo de transfecção que a gente deseja realizar, a gente vai escolher determinados tipos de vetores. Existem vetores que são utilizados para transfecção estável, que são os vetores lentivirais, e existem os vetores que são utilizados para transfecção transiente, que são os vetores plasmidiais. Cada tipo de vetor vai ter suas características, dependendo do tipo de estratégia que você quer realizar, se vai ser estável ou transiente. Então, aqui está mostrando nessa imagem esse processo. Em eu tenho uma molécula que eu uso para esse processo de transfecção. É um reagente chamado lipofectamina, que é responsável por formar lipossomos, né, que são estruturas circulares que possuem uma membrana lipídica e que, através dessas moléculas, é possível englobar o nosso DNA plasmidial de interesse e fazer com que ele entre na célula. Isso acontece por quê? Porque a gente sabe que as moléculas de DNA elas têm carga negativa. A membrana das células também tem carga negativa. Então, esse DNA plasmidial ele não consegue entrar na célula naturalmente. Então, a gente precisa de uma molécula que faça esse delivery, né, que faça essa entrega do nosso DNA plasmidial à célula. E essa molécula é o lipossomo, que é formado pelo reagente que a gente utiliza, que é a lipofectamina. Então, como que a gente realiza o processo de transfecção? Então, esse processo de transfecção que a gente realiza no CRISPR, ele é importante para a gente produzir partículas virais. Então, no processo de transfecção, a gente vai utilizar um conjunto de vetores que são importantes para que partículas virais sejam produzidas dentro da nossa célula-alvo, no caso, a 293T. 293T, exatamente, essa mesmo. Então, que plasmídios são esses? São plasmídios que eles são responsáveis por codificar moléculas importantes para a estrutura do vírus. Então, aqui eu mostro para vocês esse grupo de plasmídios. O primeiro plasmídio é o plasmídio VSVG, que é um plasmídio que ele é responsável por sintetizar glicoproteínas do envelope viral. A gente sabe que o vírus ele tem um envelope externo, tem um capsídeo interno, onde dentro desse capsídeo está o material genético desse vírus. Então, esse plasmídio, especificamente o VSVG, ele vai sintetizar as glicoproteínas externas do vírus. O segundo plasmídio é o plasmídio Hev. O plasmídio Hev é um plasmídio importante por codificar elementos regulatórios importantes para a produção do vírus. Por fim não. O terceiro plasmídio é o plasmídio que a gente chama de TAT. Esse plasmídio ele vai envolver as sequências GAG e POL. Qual é a função desse plasmídio? Então, esse plasmídio ele tem a função de sintetizar
coletados na célula 293 de uma vez só. Então, como que a gente faz isso? A gente prepara 2 tubos em 2 Eppendorfs com esses reagentes presentes nessa tabela. Em um tubo, a gente coloca 150 microlitros de DMEM sem soro e coloca essas quantidades de todos esses vetores que eu mostrei para vocês. 3 microgramas do nosso plasmídio recombinante, que aqui está descrito como vetor de transferência, 0,2 microgramas do vetor HGPM2, 0,2 microgramas do vetor REV, 0,4 microgramas do vetor VSVG e 0,2 microgramas do vetor TAT. Em um outro tubo, a gente vai preparar uma outra solução, contendo 150 microlitros de DMEM e um reagente que é importante para formar os lipossomos, que é a lipofectamina. Então, o que vai acontecer? A gente vai unir esses 2 tubos após isso, e a lipofectamina tende a formar lipossomos. Esses lipossomos, quando eles são formados, eles vão englobar todos esses vetores que estão presentes ali na solução. Então, eles vão formar uma molécula de lipossomo com todos os plasmídios inseridos. Como eu falei para vocês, esses plasmídios, eles não conseguem entrar na membrana da célula diretamente, porque eles têm carga negativa e a membrana também. Então, quando eles estão internalizados no lipossomo, o lipossomo consegue fazer essa entrega desses plasmídios, né? O lipossomo ele consegue se ligar na membrana da célula e ser endocitado. E, consequentemente, dentro da célula, esse plasmídio, dependendo do tipo de transfecção que você realizar, se for estável ou transiente, ele vai seguir um rumo diferente. Então, após a gente realizar a transfecção desses plasmídios na célula, essas células, com o tempo, elas vão produzir partículas virais contendo o nosso DNA plasmidial recombinante de interesse. Então, a gente vai ter uma solução rica em vírus. Após ter feito essas 2 reações, nós vamos realizar coletas de vírus. Então, como eu falei para vocês, a gente une esses 2 tubos e após a união desses 2 tubos com todas essas substâncias, a gente aplica essa solução sobre as células 293T, geralmente utilizando gotejamento. Então, após 6 horas, a gente realiza a troca do meio dessas células e inicia a coleta de vírus. Nós vamos geralmente fazemos 3 coletas de vírus, após 24 horas, após 48 horas e após 72 horas. São coletas diferentes. Geralmente, a coleta de 48 horas é a coleta onde o vírus ele está no pico de produção viral, né? A célula está no pico de produção viral. Então, geralmente, como é que eu posso falar? É a coleta, né, de 48 horas que a gente usa para o próximo processo. Então, uma outra característica, uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse processo é que, além de você ao invés de você pegar os vírus coletados em 48 horas, você também pode fazer um pool. Você pode unir os vírus de 24 horas, 48 e 72 horas e centrifugar todos eles para que fique uma solução única de partículas virais. Então, após eu ter as minhas partículas virais purificadas, né, por esse processo de centrifugação, é importante a gente fazer a titulação do vírus e a multiplicidade de infecção. Isso é importante por quê? É importante para a gente conhecer o quanto de vírus eu vou precisar para que aquela célula receba o nosso DNA plasmidial recombinante. Então, como que a gente faz esses processos? O primeiro processo é o processo de titulação viral. No processo de titulação viral, como eu falei para vocês, a gente tem 3 coletas de vírus, 24 horas, 48 horas e 72 horas. Vamos levar apenas o vírus de 48 horas para frente, para a gente realizar as próximas etapas da nossa edição gênica. Esses vírus de 48 horas, eles estão numa solução, então eles precisam inicialmente ser centrifugados para que os vírus precipitem e a gente tenha uma solução mais concentrada desses vírus. Após isso, a gente faz
a titulação viral. A titulação viral, você vai usar esse vírus estoque e vai fazer determinadas diluições desse vírus, como eu estou mostrando aqui. Você pode fazer uma diluição de 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Aqui eu estou mostrando um exemplo de como fazer essa titulação, né? De como você faz. Então, o que acontece? De posse dessas diluições, a gente realiza o processo de titulação viral. A gente plaqueia uma determinada quantidade de células numa placa, em um poço de uma placa. Então, em um poço, no primeiro poço, a gente plaqueia determinada quantidade de célula mais determinada quantidade do vírus estoque. Na diluição de 10 a menos 1, a mesma coisa. A gente vai plaquear a mesma quantidade de células e determinada quantidade de vírus diluído. Então, a gente vai ter uma diluição seriada desses vírus. Isso é importante por quê? Porque quando a gente realiza a titulação com o vírus estoque, a quantidade de colônias que vai crescer naquela placa é muito alta e a gente não vai conseguir contar. Então, é importante a gente fazer diversas diluições, porque em uma dessas diluições a gente vai conseguir contar o número de colônias, né, que vão crescer naquela placa. E com essa contagem a gente passa para um segundo passo importante, que é o cálculo da multiplicidade de infecção. O que seria o cálculo da multiplicidade de infecção? Seria o cálculo que a gente utiliza para calcular a quantidade de vírus que a gente vai usar para infectar determinada célula. Geralmente, a gente utiliza a MOI, a multiplicidade de infecção, de 10. Ou seja, eu vou ter 10 partículas virais infectando uma determinada célula. Então, como é que a gente chega a isso? A gente utiliza, basicamente, essa sequência de cálculos, né? Inicialmente, a gente usa a gente usa ainda dados que a gente utilizou na titulação viral. A gente pega o número de células plaqueadas, vamos dar um exemplo, 1 vezes 10 a quarta. A gente plaqueou 1 10 a quarta no nosso experimento de titulação viral. Então, 1 10 a quarta células plaqueadas vai corresponder a 100%. A gente vai contar em uma dessas diluições, a diluição que for mais fácil de você contar a quantidade de células, a gente vai utilizar para preencher esse campo aqui de porcentagem de células GFP positivas ou resistentes à puromicina. Então, a gente vai contar essas colônias na nossa titulação, né, em uma das diluições, e colocar o resultado nessa fórmula. Então, com o número de células GFP positivas ou resistentes à puromicina, a gente consegue encontrar o número de células GFP positivas ou resistentes à puromicinas no nosso experimento de titulação viral. Após isso, a gente passa para a segunda fórmula. A gente pega os dados obtidos nessa fórmula passada, né, o número de células GFP positivas. Aqui está em 20 microlitros de vírus, que correspondem a 20 microlitros de vírus. Por quê? Porque é a quantidade de vírus que eu vou utilizar no processo de titulação viral. Mas o meu interesse é saber o quanto de células eu tenho em 1 microlitro de vírus, o quanto de células GFP positivas eu tenho em 1 microlitro de vírus. Então, a gente vai achar com essa fórmula as unidades transformantes por microlitro. Por fim, de posse desse resultado das unidades transformantes, a gente sabe que, por exemplo, em 1 microlitro a gente tem X unidades transformantes, que é o resultado que a gente obtém na fórmula anterior. O que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade de vírus que eu uso para infectar determinada quantidade, utilizando a multiplicidade de infecção de 10. Então, eu uso essa formulazinha que tem aí, e eu vou chegar à quantidade de vírus que eu vou utilizar para infectar a minha célula-alvo com a multiplicidade de infecção de 10, né, que é aquilo que eu falei para vocês. Vou ter 10 partículas virais infectando uma única célula. Aqui é um resumo do processo de transfecção que eu mostrei para vocês. A gente inicialmente plaqueia a célula 293T numa P6. Após isso, a gente faz a cotransfecção de todos aqueles vetores que eu falei para vocês. O PGMP2, o PREV, o PTAT, o PVSVG e o nosso vetor plasmidial recombinante de transferência. Então, a gente
faz aquelas reações que eu mostrei para vocês anteriormente. Após isso, a gente coleta, né, esses vírus, né, que estão sendo produzidos em 3 tempos. Tempos de 24 horas, 48 horas e 72 horas após o processo de transfecção. Como eu falei para vocês, esses vírus eles precisam ser clarificados, né, precisam ser purificados. E para isso a gente faz uma centrifugação numa temperatura extremamente baixa, de menos 80 graus Celsius. Então, eu vou ter aquela minha solução de vírus bem concentrada. Após isso, faço a concentração, novamente, né, dessas partículas numa centrífuga. E após a de posse dessas partículas virais concentradas e purificadas, eu realizo o processo de titulação viral. Ou eu também posso realizar uma citometria, né, para separar essas células que foram geradas. Então, esse é o processo de transfecção. O 6º passo é o passo onde nós vamos gerar as nossas linhagens finais geneticamente modificadas, que é o processo de transdução da célula-alvo. Como que funciona esse processo de transdução? Então, a gente produziu vírus que contém o nosso plasmídio recombinante com a marca de seleção do GFP, e a gente produziu os nossos vírus que contêm o nosso plasmídio recombinante com a marca de seleção de puromicina. Para que eu realize a clivagem do nosso sequência genômica alvo, eu preciso ter os 2 plasmídios, porque um plasmídio vai reconhecer uma extremidade do nosso gene e o outro plasmídio vai reconhecer a outra extremidade do gene. E essas marcas de seleções presentes nesses plasmídios vão ser importantes para a gente fazer o processo de seleção dessas células mais para frente. Então, como que funciona o processo de transdução? A gente vai escolher a nossa célula-alvo baseado no gene que a gente escolheu lá no início. Por exemplo, eu tenho um gene que ele é muito expresso numa célula cancerígena, e eu resolvi realizar um nocaute desse gene. Em qual célula cancerígena eu quero realizar o nocaute? Então, a gente vai escolher a célula cancerígena específica, no nosso caso, aqui no laboratório. Uma das células que a gente utiliza é a HS578T, que é uma célula derivada de câncer de mama triplo negativo. Então, se a gente escolher essa célula como base, algum gene que está sendo superexpresso ou não está sendo expresso naquela célula, ele tem que ser editado. Então, a gente escolhe a nossa célula, a gente transduz essa célula com essas partículas virais. Então, para isso, como eu falei para vocês, a gente vai pegar uma determinada quantidade de células, no caso aqui, a quantidade de células deve ser baixa, quanto menor a quantidade de células, melhor a eficiência do processo de transdução. Uma outra coisa importante é que após, então a gente vai fazer o quê? Antes de eu passar para o próximo passo. A gente vai pegar essas células, vai unir essas células com uma quantidade específica de vírus correspondente à multiplicidade de infecção 10, e após isso a gente vai realizar um processo de espinoculação, que nada mais é do que uma centrifugação, durante 1h30 por 37 graus Celsius, onde essa espinoculação, que é essa centrifugação, vai forçar essas partículas virais a aderirem na superfície da nossa célula-alvo e, consequentemente, entregarem nosso DNA plasmidial nessa célula-alvo. Então, após 48 horas desse processo de transdução, a gente já consegue fazer a confirmação se esse processo foi eficiente ou não. Para as células que receberam o nosso DNA, o nosso plasmídio recombinante contendo a marca de seleção GFP, a gente consegue confirmar após 48 horas. É só pegar essas células, submeter a uma microfluorescência, a gente vai ver que as células que receberam o nosso plasmídio recombinante, elas vão estar verdes. Para o outro plasmídio, né, o plasmídio que tem a marca de resistência da puromicina, o que a gente faz? A gente, ao invés de verificar a confirmação do processo de transdução olhando no microscópio de fluorescências, a gente adiciona a essas células que foram transduzidas com o nosso vetor, que tem a marca de seleção resistência à puromicina, o antibiótico puromicina. Então, apenas as células que são resistentes a esse antibiótico, elas vão sobreviver. E as células que
são resistentes a esse antibiótico são justamente as células que receberam o nosso plasmídio recombinante com a marca de seleção de puromicina. Além disso, a gente ainda pode, um passo seguinte, selecionar ainda mais essas células. Então, por exemplo, a população de células GFP positivas, a gente pode fazer uma citometria, onde a gente vai pegar as células que expressam mais a marca de seleção GFP. Consequentemente, são as células que receberam o nosso plasmídio recombinante com a marca de seleção GFP mais eficientemente. Então, esse é um dos processos finais onde a gente consegue gerar a nossa célula geneticamente modificada, a nossa célula editada, né? Mas como a gente confirma essa edição gênica? Então, existem uma série de protocolos que a gente pode utilizar, né, para confirmar a nossa edição gênica. O primeiro protocolo que a gente pode fazer é um protocolo do Real-Time PCR, né, que vocês também já viram na aula anterior, que é uma técnica que a gente consegue ver a expressão de determinado gene. Então, se a sua edição gênica, o seu knockout gênico estiver confirmado, quando você realizar um real-time PCR utilizando as suas células-alvos, você não vai observar nenhuma expressão desse gene nas suas linhagens alvos, né, nas suas linhagens editadas. Uma outra técnica que a gente utiliza para confirmar a edição gênica é o PCR de DNA genômico. É um PCR normal, onde a gente utiliza o DNA genômico da nossa célula. A gente utiliza o DNA genômico da célula parental, né, que é a célula que não tem edição, de uma célula controle e da célula editada. Então, a gente compara esses três grupos celulares e, para isso, a gente utiliza duas estratégias para o PCR de DNA genômico. A gente desenha primers externos, a região genômica onde a gente resolveu fazer o knockout, e a gente constrói primers internos a essa sequência. Então, essa técnica funciona com o seguinte propósito. As nossas células que foram nocauteadas, né, que a gente conseguiu eficientemente remover o gene da sequência genômica, esses primers que foram desenhados externos das sequências genômicas, como eles estão bastante longe um dos outros, eles só conseguem amplificar um fragmento se o nosso gene ele for retirado, se o knockout tiver ocorrido. Da mesma forma, os primers que são desenhados internamente a região da edição gênica. Esses primers só amplificam quando o gene não foi nocauteado, quando o nosso knockout não funcionou. Se o nosso knockout funcionou, esses primers não vão amplificar nenhum fragmento. Então, o princípio da técnica da confirmação da edição gênica pelo PCR de DNA genômico é este. Uma outra forma de confirmar a edição gênica é fazendo um sequenciamento de Sanger normal, né? Para ver se você consegue observar ou não a sequência genômica que você resolveu fazer a edição gênica. Outros dois experimentos, o ensaio por TID e o ensaio por T7 endonuclease, eles são mais utilizados quando a nossa estratégia de edição gênica é apenas realizar indels, né, que são cortes na sequência genômica, e esses cortes tendem a gerar mutações, tendem a gerar mutações naquela sequência gênica, pelo fato de bases serem inseridas ou serem removidas quando o nosso sistema de reparo é ativado após esse pequeno corte na nossa sequência genômica. Então, a gente utiliza o ensaio da T7 endonuclease, que é um ensaio que usa essa enzima, e essa enzima ela tem a capacidade de reconhecer regiões no genoma onde o pareamento de bases não está correto. Então, essas regiões provavelmente são regiões onde foram fazer as mutações e, consequentemente, a enzima consegue reconhecer essas regiões. Já o ensaio por TID é um ensaio onde a gente compara cromatogramas, a gente compara o cromatograma, por exemplo, da linhagem parental com o cromatograma da linhagem editada. E, baseado nessa comparação, a gente consegue identificar quais bases foram alteradas ou não na nossa sequência editada. Então, são alguns exemplos de técnicas que vocês podem utilizar para confirmar a edição gênica.
Por fim, aqui são os protocolos que eu falei para vocês, né? O protocolo de todos esses processos detalhado, com a quantidade de reagentes, a concentração de cada um deles, com especificações em cada um dos processos. Então, durante a minha apresentação, eu não foquei nisso, né? Não foquei em mostrar para vocês concentração, quantidade de reagentes que a gente utiliza em cada uma das reações, mas nesses slides finais vocês têm acesso a todo o protocolo detalhado para realizar um processo de adição gênica confiável. Certo? Até o final, que é o processo de transdução. Então é isso, pessoal. Com isso, a gente finaliza agora a apresentação de CRISPR-Cas9. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos apenas um resumo. Essa ferramenta ela tem diversas particularidades que, caso vocês tenham interesse, basta conversar conosco para a gente tirar todas as dúvidas possíveis. E é isso. É uma ferramenta extremamente promissora, que a cada ano é utilizada para mais aplicações e que tem um potencial extremamente alto, mas que ainda está preso a questões éticas, né? Porque é uma ferramenta que ainda precisa ser mais estudada, precisa ser mais desenvolvida, apesar dos diversos trabalhos que a gente tem na literatura, a gente ainda esbarra nessa questão ética, porque já sabe-se que existem grupos de cientistas que já estão testando essa ferramenta na manipulação de embriões humanos. Então, existem alguns grupos de cientistas que tentaram desenvolver essa técnica, utilizar o CRISPR em embriões humanos, mas a questão ética impediu. Então, uma ferramenta que está se tornando conhecida e que mais e mais estudos vão ser feitos com elas até chegar num estudo final onde a ferramenta poderá ser usada de forma confiável e efetiva. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode contar comigo, com a Marielle, que a gente ajuda vocês em qualquer processo que foi listado tanto na aula anterior quanto nessa aula. É isso, pessoal. Muito